Meus queridos, nós estamos aqui para a nossa aula de revisão e a parada é a seguinte: a aula de revisão, a aula revisional de hoje é a aula de literatura. E literatura, nós vamos revisar os gêneros literários. Gente, olha só, se liga numa coisa: os gêneros literários é como se eles fossem base para o que vem depois, tá? Você vai ver que depois vem os movimentos literários, tá? As escolas literárias, que são tempos que ficaram marcados na história. Nós vimos no segundo bimestre aí, né? A última aula que eu ministrei a vocês foi a aula do trovadorismo. Depois eu vou comentar um pouquinho sobre isso, tá? Nós vamos revisar então a aula revisional de hoje de literatura, gêneros literários. Partiu então! Vamos para os gêneros literários. Bora lá então, gente! Nós temos 3 gêneros que são principais: gênero dramático, gênero lírico e gênero narrativo. Dramático, lírico e narrativo. Vamos para o dramático. Você já viu essa imagem, eu já coloquei essa imagem. E por que eu tornei a colocá-la? Gente, pelo seguinte: o gênero dramático, ele é o gênero do teatro, da encenação, ser ou não ser, eis a questão. Gente, o gênero do dramático é o gênero do teatro, da encenação, beleza? Do improviso. Gênero dramático. Os outros são diferentes, você vai perceber isso. Vamos para as principais características de cada gênero, porque é isso que vai cair na prova de vocês. Principais características do gênero dramático são elas: encenação cênica, lembra? Encenação, teatro. Linguagem gestual e sonoplastia, trabalha muito com a questão dos gestos. E você viu que eu falo com as mãos, né? A presença de diálogos e monólogos. Diálogos, mais de uma pessoa, 2 ou mais conversando. Monólogo, quando uma pessoa só fala, uma pessoa só interpreta, uma pessoa só está atuando, tá? Predomínio do discurso em segunda pessoa, o tu, segunda pessoa do singular, e o vós, vocês, vós, a segunda pessoa do plural. A estrutura dramática, como que funciona? Nós temos então os autores desse tipo de texto, eles são chamados de dramaturgos. Os dramaturgos são os autores, são os escritores do gênero dramático, que junto aos atores, existe uma união, né? Gênero dramático vai se unindo, até que sai aí uma bela peça teatral, um belo de um teatro, né? Vamos lá então. Junto aos atores que encenam o texto são os emissores e, por sua vez, os receptores são o público. Então, os dramaturgos, junto com os atores, juntos com o cenário, junto com, enfim, a sonoplastia, o som de tudo, junta tudo. Aí tem uma mensagem. Quem é o interlocutor dessa mensagem? São os receptores, vocês, público, tá? Assim, os textos dramáticos, além de serem constituídos de personagem, além dos personagens protagonistas, personagens secundários ou figurantes, são compostos também pelo espaço cênico, o palco do teatro e os cenários, e além disso, o tempo. Então é uma junção de personagens, uma junção de espaço cênico e uma junção de tempo. Personagem, espaço cênico e tempo. Tudo isso são características do gênero dramático. A destituída de narrador, olha que interessante. Na maioria dos casos das peças, não precisa de narrador, porque os próprios atores, os dramaturgos aí, eles produzem, os dramaturgos produzem as peças com base em diálogos
ou em monólogos. Então a presença do narrador ali, ela é desnecessária. Um ou outro teatro que apresenta narrador, mas é pouco, tá? Os mais recentes acabam utilizando mais. Os mais clássicos acabam que não usam do narrador, tá? Então é importante isso. O enredo é retratado pelos próprios personagens, os próprios personagens do espetáculo que vão conduzir o enredo, a trama, a história, mantendo uma perfeita sintonia entre a palavra verbalizada e o seu público espectador. Ladies and gentlemen, tô brincando, vamos lá, continuando. Dentre as características que perfazem, muito chique essa palavra, né? Que fazem parte, tal modalidade estão. Então vamos lá, o que tem no gênero dramático? Atores que, em consonância com os outros elementos, figurino, maquiagem, cenário, gestos, produzem a história em forma de diálogos, divididos em atos, cenas e a ação propriamente dita, retratada aí numa sequência linear, começo, meio e fim. Sequência, beleza? Vamos lá então, constituída pela exposição, conflito, complicação, clímax e desfecho final. Nós vamos ver tudo isso de forma separada. Continuando, em várias espécies que representam o gênero em questão, o gênero narrativo, entre elas se destaca a comédia. Gente, lembra que eu falei para vocês da comédia? É engraçada, é top e tal. A comédia, então, ela trata aí de temas, né? A temática são os defeitos da sociedade, os defeitos dos seres humanos, e para isso ela usa de alguns estereótipos, de alguns tipos, de algumas características. Fala lá do rabugento, a pessoa que é rabugenta, tá sempre mal com a vida. Fala do apaixonado, do mesquinho, certo? Então ela trata de alguns estereótipos para falar de comédia. Situação complicada no começo, mas no final acaba tudo bem, acaba tudo certo. Isso é comédia. No final tudo termina em pizza na comédia. Muito bem, a tragédia é diferente, gente. A tragédia, então nós temos os personagens que são os nobres, né, os reis, os príncipes. E o negócio é o seguinte, na tragédia, diferente da comédia, na tragédia o começo é muito feliz, mil maravilhas, tudo muito legal, mas o final é trágico, alguém morre, alguém é envenenado, alguém é morto, alguém é decapitado, enfim, tá? Começa bem e termina mal. Isso é uma tragédia. Terminou mal é tragédia. Terminou bem, terminou tudo em pizza é comédia. Grava essa fala aí que vai ser legal para você gravar. Ó, terminou mal, tragédia. Terminou bem, comédia. Partiu. Tragicomédia é a junção dos dois momentos trágicos e momentos cômicos. Junção de tragédia e comédia é a tragicomédia, o nome já é parecido, já é junto também. Bora lá, os autos. Gente, o que são os autos? São peças, né? São peças curtas, geralmente trata muito aí, geralmente não, né? Trata muito. Qual que é o conteúdo? O conteúdo é o religioso e o profano. Religioso ou profano, são termos aí de igreja, né? Fala muito das questões de igreja e trata aí assuntos variados, hipocrisia, bondade, as virtudes, enfim, tá? Então, é retratada as peças teatrais falando a respeito do religioso ou do profano, do bem e do mal, do céu e do inferno. Nós temos vários autos aí que são bem legais, tá? Vale a pena dar uma pesquisada sobre esse tipo aí de gênero dramático, esse tipo de peça teatral. A farsa, qual que é o objetivo da farsa? A farsa é uma peça pequena, tá? Uma peça pequena. O objetivo é despertar o riso por meio da representação de situações ridículas, grotescas do cotidiano, é a farsa, tá? Nós vimos então lá o gênero dramático
que é o gênero da encenação, certo? Vamos para o outro tipo de gênero, é o gênero lírico. O gênero lírico, dentro aqui do gênero lírico, você vai ver que nós já temos um movimento literário. O movimento literário chamado de trovadorismo. Sim, gente, o trovadorismo, ele está aqui dentro do gênero lírico. O que vem a ser o gênero lírico? Gente, o gênero lírico trata muito da questão da subjetividade. Lembra do desenho que eu falei para você? Usar aí a imaginação, usar os sentimentos, as emoções para você escrever, fazer as suas composições musicais. Eu sei que tem muitos músicos aí que estão me ouvindo, ó, se liga, tá? O gênero lírico, então, é o gênero da inspiração, é o gênero daquilo que é subentendido, daquilo que é muito pessoal, expressão de sentimentos, de emoções. Quer ver? Siga lá, se liga lá, ó. A principal característica do gênero lírico é a subjetividade. Principal questão do gênero lírico, subjetividade, algo pessoal, sentimentos e emoções. Por meio da poesia, o autor revela suas impressões ligadas aos mais profundos, ao mais profundo, o eu. O eu fica em ênfase, fica em primeiro plano. Sentimentos e emoções. Expressão também verbal, cantada, rítmica e melódica, né? Música, composição de música. Por isso que nós falamos do trovadorismo. O trovadorismo, ele utiliza muito, está presente no gênero lírico. Trovador é o cantor, o compositor, aquele que faz música. Beleza? É um dos movimentos. O primeiro movimento que nós vimos foi o movimento do trovadorismo, que faz parte aí do gênero lírico. Olha aí, a galera fazendo música, cantando, né? Os outros lá ouvindo, enfim. Nós temos ali uma pessoa tocando a lira, que é um instrumento clássico da época do medieval, enfim, da antiguidade clássica. Olha que interessante, né? Seguindo então, cultuado desde os tempos da antiguidade, era representado pelo canto, gênero lírico representado pelo canto, trovadorismo, formada pela qual as composições poéticas eram apresentadas, acompanhado sempre ao som de uma lira, um instrumento musical de cordas mais popular daquela época. A musicalidade era concebida como fonte inspiradora e criativa de todo o sentimentalismo e essência. Gênero lírico, emoções, sentimentos, o eu está em foco. Tais formas poéticas muito antigas, outras mais modernas, né? Nós temos as músicas antigas, temos as músicas modernas. As antigas eram chamadas de cantigas, lembram disso? Caracterizam-se por apresentar um determinado número de versos, representadas por uma forma e ritmo específico, geralmente fixos, sem muitas mudanças. Como forma de representá-la, vejamos o exemplo mais comum. Sim, nós estamos falando do soneto. Olha o que é o soneto. Tem a sua origem italiana, surgiu no século XIII. É um poema composto por 4 estrofes. 4 estrofes. As 2 primeiras com 4 versos e as 2 últimas com 3 versos cada uma, certo? Essa forma de escrita, o poema, se perpetuou por todos os estilos literários, atingindo a contemporaneidade. Hoje, nós ainda produzimos sonetos. É o principal exemplo, a principal forma de representação do gênero lírico, certo? Nós podemos ressaltar também que, além do espírito subjetivo, sentimentos e emoções, o principal componente da poesia lírica conta com a participação do eu lírico, ou seja, a própria voz que fala no poema. Quem é o eu lírico, gente? O eu lírico é a voz do poema. Eu lírico, voz do poema. Ela serve para expressar as emoções e o sentimentalismo, no qual o eu poético não mantém nenhuma ligação com o artista, que é o poeta. Vimos então o gênero dramático. O que era o gênero dramático mesmo?
o gênero do teatro, das ações, das encenações, dos gestos, tá? Vimos o gênero lírico, canções, o eu poético, sentimento, as emoções, as produções, tá? O gênero lírico, então, é o gênero das produções poéticas, utiliza do soneto, enfim, tá? Tem a ver com o trovadorismo também, está conectado, está ligado com o trovadorismo. E por último, nós temos aqui o gênero narrativo, talvez o mais extenso de todos. Então, olha, eu coloquei uma imagem bonita ali também para você se inspirar, para você criar uma narração, para você criar um texto através dessa imagem. Por meio dessa imagem, a pessoa está estudando ali e, ao estudar, ela viaja por mundos diferentes, por muitos mundos. Gênero narrativo. Vamos ver quais são as suas principais características, tá? O texto narrativo é um tipo de texto que esboça as ações do personagem em um determinado tempo e espaço. O tempo e o espaço são bem determinados. Geralmente ele é escrito em prosa, seguindo uma sequência de frases, parágrafos. Versos é o gênero lírico, que são, né, cada linha do poema. O gênero narrativo é o gênero em prosa, tá? E neles são narrados, contados alguns fatos e acontecimentos. Por exemplo, gente, quais são aí os gêneros aí que nós usamos, né? Os tipos. Nós temos o romance, a novela, o conto, a crônica, a fábula. Vamos lá para o romance. O que é o romance então, gente? Romance é uma narrativa longa, dividida em capítulos, sim, possui personagens variados, tá? É o personagem principal, os personagens secundários, e fica bem marcado, bem apresentado aí a questão do tempo e do espaço, certo? Romance é uma narrativa longa e dividida em capítulos, diferente da novela, que é o próximo. A novela é curto, a novela é mais compilado, mais resumido, dinâmico, é dividido em episódios, são contínuos e não tem interrupções, certo? Conto. O conto, então, também é uma narrativa curta, mais curta ainda do que a novela, tá? O conto é mais curto ainda, gira em torno de um só conflito, um conflito com poucos personagens. O conto é uma narrativa curta, com um conflito, uma ação em especial, com poucos personagens. Crônica é uma narrativa também breve, trata-se de assuntos do nosso dia a dia, assuntos do nosso cotidiano. É um relato pessoal do autor sobre alguma coisa que aconteceu no dia a dia dela. Nós estamos falando da crônica, beleza? E a fábula é bem legal, bem interessante. Um gênero textual também, gênero muito curto. É uma breve narrativa que usa, os personagens são animais, representando, falando sobre os problemas dos homens, dos seres humanos, e apresenta sempre uma moral para nos fazer pensar, para nos fazer refletir. Essa é a fábula, certo? Qual é a estrutura da narrativa, gente? A estrutura da narrativa é a seguinte: tem a apresentação, o desenvolvimento, o clímax e o desfecho. Na apresentação, o que nós temos então? A apresentação é a mesma coisa que introdução. Na apresentação são citados os personagens, suas características, o local de onde esses personagens são, de onde eles vieram. Fala também, situa no tempo e vai falar aí, vai desenvolver a trama, o assunto. Então, no primeiro parágrafo, na introdução, fala dos personagens, fala do local, fala do tempo, certo? No desenvolvimento, o que nós vamos fazer então? Escrever em um gênero narrativo no desenvolvimento. No desenvolvimento, gente, do gênero narrativo, nós vamos colocar as ações dos personagens. Desenvolvimento, ações dos personagens. Beleza? Seguindo, clímax. O clímax é o ponto mais alto da história, é o momento de maior tensão, é o momento mais emocionante da narrativa, mais top de todos. Esse é o clímax, o momento de maior tensão da história, onde o inimaginável acontece, o inesperado acontece. Esse é o clímax, certo?
E logo após o clímax, quando acontece o inimaginável, quando acontece o momento de maior tensão da história, vem o desfecho, vem o final, vem aí talvez a solução para os problemas, para os conflitos, tá? Muito bem. Essa aí então é a estrutura da narrativa. Quais são os elementos da narrativa? Ou seja, o que faz parte da narrativa? Nós temos o narrador, é aquele que conta a história. Ele divide-se em narrador, observador, personagem e onisciente. Nós vamos falar deles. Nós temos também, além do narrador, o enredo. O que é o enredo, gente? É a história em si, é a trama, tá? Desenvolver da história. Pode ser narrado em tempo linear ou não linear. Começa do final, por exemplo. Pode acontecer também. E eu curto. Personagens. Os personagens compõem a narrativa. Sem os personagens, como que nós vamos ter uma história? Como que nós vamos ter uma narrativa? Precisamos dos personagens. Eles podem ser os protagonistas, os principais. E aí, como protagonista, como principal, nós temos os protagonistas e também os antagonistas. Os protagonistas e antagonistas são os principais, gente. Sim. Nós temos também os personagens secundários, que são os coadjuvantes ou os adjuvantes, tá? Aqueles que aparecem menos na história, aqueles que são menos importantes. Temos também o tempo da narrativa está falando aí do que, gente? É um momento específico, pode ser o tempo cronológico, começo, meio e fim, de acordo aí, né, com a história, começo, meio e fim, ou então pode ser também um tempo psicológico, já começa no clímax, já manda o desfecho e vai relembrando a história, relembrando os fatos, os acontecimentos, do porquê que aconteceu aquilo, do porquê que aconteceu o assassinato, porquê que aconteceu aquele roubo. Esse é o tempo psicológico, começa pelo final. Eu acho muito da hora, muito top. Tem muitas séries, muitos filmes que são assim, utilizam o tempo psicológico ao invés do cronológico, é começo, meio e fim. O espaço, então, é o ambiente onde acontece toda a trama. Ele pode ser um espaço físico, nós estamos aqui em um espaço físico, em uma sala de aula. Pode ser um ambiente psicológico, acontece na mente do indivíduo, ou pode ser também um ambiente social, certo? Tipos de narrador. Como eu falei para vocês, nós temos então alguns tipos de narradores que são as vozes do texto, a voz textual, tá? São classificados em narrador personagem, narrador observador e narrador onisciente. O narrador personagem é aquele que conta e participa ativamente da história, narrando, contando na primeira pessoa, certo? Narrador personagem participa e conta a história na primeira pessoa. O narrador observador é aquele narrador que não participa, ele fica de braços cruzados, apenas contando, apenas narrando os fatos na terceira pessoa. Esse é o narrador observador. E por último, muito importante, o mais completo de todos, o narrador onisciente. Lembra que eu falei para vocês que o nosso Deus é um Deus onisciente. O narrador onisciente é aquele que sabe detalhes da história, que sabe até mesmo aí os pensamentos, os sentimentos dos personagens. O narrador onisciente, ele também é narrado aí em primeira pessoa, tá? Então esse é o cara aí que manja de tudo, é o cara que é top. Pode ser narrado em terceira pessoa também às vezes, mas o importante mesmo do narrador onisciente é que ele é o mais completo de todos, sabe de tudo, até mesmo dos sentimentos, pensamentos dos personagens, certo? Tipo de discurso narrativo. Temos o discurso direto. O que é o discurso direto? É a própria fala do personagem. Ele falando, primeira pessoa, tá? A própria fala do personagem. Discurso indireto. O narrador falando, interferindo aí na fala do personagem. Geralmente aí é usada a terceira pessoa. Geralmente não, né, cara?
é usada a terceira pessoa no discurso indireto. E nós temos um terceiro tipo de discurso, que é o discurso indireto livre, onde junta os dois, primeira e terceira pessoa, parecido com o narrador onisciente. Fechado? Nós vimos então aí, meus queridos, os gêneros literários. Então, nessa revisão, nós fizemos aí a menção, a lembrança dos gêneros literários. Vocês viram o gênero dramático, encenação, teatro, gênero lírico, composição de música, sentimentalismo, o eu, sentimentos e emoções, e o gênero narrativo também, onde nós temos uma história contada, uma história narrada, onde temos lá personagens, narradores, o tempo, o espaço, o tipo de discurso que são muito importantes. Estude para a prova, você vai mandar muito bem, você vai arrasar, vai apavorar, vai tirar uma nota super top, muito boa. Muito obrigado desde já pela sua paciência e participação me ouvindo. Certo, galera? Até a próxima aula. Aquele abraço. Tamo junto. É nóis. Valeu. Tchau.